Amém. Graça e paz. Aleluia. Em pé, como vocês estão, eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Josué. Livro do Josué, capítulo 24. É o último capítulo. Capítulo 24. Eu já vou dizer quais são os versículos. A partir do versículo 14. 24, 14. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podeis sentar, dando glória a Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu acho que vocês estão vendo. Se não estão vendo, vão ver agora. O tema da mensagem é cristãos que se posicionam. Amém? Eu vou repetir. Cristãos que se posicionam. Você pode tocar em alguém que está do seu lado e dizer o tema da mensagem? Vocês comeram hoje na hora do almoço? Vamos de novo. Vamos de novo. O tema da mensagem é cristãos que se posicionam. Amém? Glória a Deus. Ou seja, hoje é uma noite que Deus vai nos conscientizar, falar conosco sobre posicionamento. E nós vamos falar de posicionamento em pelo menos 3 áreas. Primeira área, posicionamento familiar. Segunda área, posicionamento ministerial. E na terceira área, posicionamento espiritual. Logo de imediato, nós já acabamos de ler Josué 24, 15. Quando o povo chega na terra que Deus prometeu a Israel que lhes daria, eles entraram na terra. E Josué mandou chamar todos os líderes e anciãos do povo de Israel. E disse: sirvam agora ao Senhor. Porém, se vocês não querem, não agrada servir ao Senhor, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, ele se posiciona diante de todo Israel. Josué se posiciona diante dos líderes, diante dos anciãos, diante de todo o povo, dizendo assim: eu não sei quem vocês vão escolher, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É um posicionamento, é uma direção. A vida, querido, a vida, meus amados, ela é feita de decisões e escolhas, o tempo todo o tempo. Para você sair da sua casa, você vai tomar uma decisão. Para você se levantar, você tomou a decisão de se colocar de pé. Para você se alimentar, você toma uma decisão, faz uma escolha de comer ou não comer, de se alimentar ou não se alimentar. O tempo todo o tempo, nós estamos tomando decisões ou fazendo escolhas. Muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus nos chama a um posicionamento. E esse posicionamento é para a nossa família. E aqui eu quero falar com os pais e com as mães, que são as pessoas responsáveis para dar direção, orientação, rumo, norte para os seus filhos. A direção dos seus filhos depende do seu posicionamento. Quantos pais e mães tem aqui? Levante as suas mãos para eu ver no nome de Jesus. Bem, levante bem. É muita gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui especial e específica para a sua vida nesta noite.
você pai e você mãe, vocês são responsáveis pelo destino profético e espiritual dos seus filhos. Eu vou repetir, e você que está comigo, dá um glória a Deus. Eu vou repetir, você pai e você mãe, você é o guardião do destino profético dos seus filhos. Os seus filhos, desde a mais tenra idade, desde quando novo, recém-nascido, depende da sua decisão, do seu posicionamento. E o seu posicionamento tem que ser afirmado diante de todos. Josué, ele não falou só dentro de casa, ele reuniu a nação, reuniu o povo e disse: eu e minha casa nos posicionamos. Qual é o posicionamento? Nós serviremos ao Senhor. Você, pai, e você, mãe, deixe bem claro aos seus filhos qual é o seu posicionamento. Então o seu posicionamento tem que ser afirmado dentro de casa. E algumas vezes precisa ser reafirmado. Porque às vezes os nossos filhos vêm com algumas coisas da escola, traz algumas coisas das redes sociais. E haja rede social hoje em dia, se eu não estou enganado, é o X ou o X, né? YouTube, Google, TikTok, qual mais aí? Oi? Instagram, os antigos Facebook, os velhos, o Cris falou, o Kawaii, e vai por aí afora. E aí, irmãos, escute aqui, pais e mães, é só informação bombando, só coisa indo para a cabeça dos jovens, para a cabeça das crianças. E em contrapartida, às vezes, você não se posicionou dentro de casa dizendo: olha, meu filho, eu não sei o que você está vendo, devo ver e deveria estar vendo. Mas eu quero dizer uma coisa, aqui na nossa casa, aqui você não vai acessar tudo que você quer. Você não vai acessar tudo, não está tudo liberado não. Porque tem conteúdo que não é para você ver. Tem alguns acessos que não é para você fazer. Tem algumas redes sociais que não é para você interagir ainda. Porque não é da sua faixa etária, porque não é para você. Você que é cristão, é diferente. Irmãos, nós, pais cristãos, que temos nossos filhos cristãos, nós temos um comportamento diferente do comportamento do mundo. Os pais do mundo largam os filhos, deixam os filhos lá. E às vezes os filhos vão até se posicionar, vão até falar palavrão. Se você é líder e é o cabeça na sua casa, você tem que ter um posicionamento dizendo: aqui na minha casa, não tem a menor possibilidade dessas palavras serem encaradas de uma maneira normal. Palavrão aqui não pode entrar, cigarro aqui não entra, bebida alcoólica não entra, música do mundo não entra, rede social não entra, pornografia não entra. Por quê? Nós somos cristãos. A nossa posição e o nosso posicionamento tem que ser afirmativo e tem que ser, às vezes, reafirmado. Agora, Josué teve coragem de dizer diante do povo que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Por quê? Porque certamente aquilo que é declarado em público tem que ser correspondido dentro de casa. Porque o que você fala às vezes na rua ou no microfone tem que ser confirmado, tem que ser conferido com o seu comportamento dentro da sua casa. Porque aquilo que você fala deve ser aquilo que você é. Entenda uma coisa, o caráter, ele é um conjunto de comportamentos que ainda está em desenvolvimento na vida de muitas pessoas e na nossa vida também. Nós somos o nosso caráter, que ainda está em desenvolvimento. Mas se tem uma coisa que nós temos que afirmar dentro da nossa casa é: eu e minha casa servimos ao Senhor. Conduza a sua casa a servir ao Senhor. Ensine o seu filho que algumas músicas pode nem ser pecado, pode nem estar falando de alguma coisa que é pecado. Mas você vai trocar um louvor a Deus, o momento de você adorar a Deus, do seu devocional por uma música do mundo, que muitas vezes a letra nem tem pecado,
Mas quem está cantando às vezes entregou a vida para Satanás, por exemplo. Tem pacto com o diabo, por exemplo. E você às vezes não sabe disso. E está permitindo que esse tipo de música entre dentro da sua casa. Então nós como pais, nós temos que bater no peito e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que as tuas palavras devem conferir com a sua conduta, com o seu comportamento. Porque certamente a sua esposa, os seus filhos vão olhar para a sua vida e dizer: é o que ele está falando, ele vive de verdade. Porque quando Josué disse isso, a mulher dele, os filhos dele, ninguém balançou a cabeça. Porque às vezes as pessoas dizem: eu e minha casa servimos ao Senhor. E tem gente dizendo assim, ó, não é bem assim. Por quê? Porque está falando algo, declarando algo em alta voz em público, mas dentro de casa não está correspondendo com aquilo que ele disse. Caráter é o seguinte: eu preciso viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Eu preciso ser o mesmo aqui na igreja, lá em casa. Quem já não ouviu aquela história dizendo, do menino que disse: nossa, eu queria muito que meu pai morasse na igreja, eu queria morar com ele na igreja. Por quê? Porque lá na igreja ele é um santo, mas aqui em casa ele é um demônio. Ou seja, em cada lugar ele age diferente, é como o cristão camaleão. Dependendo do lugar ele muda de cor, muda de atitude. Irmãos, eu e você podemos estar aonde quer que a sua cabeça possa pensar. Uma coisa eu posso te afirmar nesta noite: os olhos de Deus estão sobre a minha e sobre a sua vida em todos os lugares que nós tivermos. Portanto, eu tenho que ser a mesma pessoa aqui dentro e a mesma pessoa na rua, na minha casa, na fila do banco, dentro do ônibus, no trânsito, em qualquer lugar. O meu filho tem que saber que eu sirvo ao Senhor, independente do lugar que eu estiver. Agora, isso é uma decisão que nós pais temos que tomar, para levar a nossa família a adorar a Deus. Essa decisão de eu e minha casa servirmos ao Senhor é muito mais ampla, é muito mais complexa do que somente falar. Porque muito além do falar eu tenho que agir. Eu tenho que ter um comportamento de levar a minha família a servir a Deus de verdade. Então quando eu sair, eu vou pegar o troco. Se tiver errado, eu devolvo o excesso. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso enganar ou tentar me aproveitar, porque aquilo que eu estou falando, que eu e minha casa servimos ao Senhor, tem que ser, não só sair dos meus lábios, mas sair principalmente da minha conduta, da minha mente, da minha cabeça e das minhas atitudes. As atitudes vai sempre falar mais do que as palavras. Muitos já ouviram essa frase que eu vou dizer: pregue. Pregue, se possível com palavras. Por quê? Porque o testemunho, o comportamento, a conduta tem que falar muito mais do que as palavras. O seu comportamento, o seu testemunho como pai, como mãe, tem que falar muito mais do que as suas palavras ou do que as palavras. Decida levar a sua família para o culto familiar. Ensine o seu filho a orar, ensine o seu filho a ler a Bíblia. Nós tivemos a Semana Revolution, e eu estava de férias, primeira da minha vida inteira, que eu tive como pastor, foi a primeira, irmãos. Eu estava já dando uma abstinência, estava até tremendo assim em casa, para vir para o culto. E eu vi jovens e adolescentes pregando aqui, dirigindo o culto aqui, tocando instrumento aqui, cantando aqui, dançando aqui as meninas, ou seja, todos eles têm ministério. Ei pai, ei mãe, seus filhos também têm ministério. Eu vou, vocês não entenderam, só o Maurício entendeu. Os seus filhos também têm ministério. Os seus filhos também têm que ter vida com Deus também. Mas quem conduz isso é você. É você. E como você conduz isso? Irmãos, faça o culto doméstico, ore de madrugada, mas também ore à noite. Se você estiver em casa, se estiver de dia, ore de dia. Sabe por quê, irmãos? Para começar a dar o exemplo para o seu filho ver você orando. Orar de madrugada é bom, é ótimo, porque Deus te ouve. Diz um provérbio assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. É maravilhoso, mas você tem que orar durante a noite.
durante o dia, quando for possível, para quê? Para seu filho entender qual é a atitude de uma família que diz que serve a Deus. O seu linguajar é diferente, a sua atitude é diferente, o seu comportamento é cristão. Ele vê verdade, ele vê honestidade, ele vê transparência na vida do pai. Esses exemplos é que levam a sua família a servir ao Senhor. É uma conduta, é uma vida de exemplo, de oração. O pai que pega a Bíblia, o filho pergunta, o pai ou a mãe pega a Bíblia, pode ser o pai, pode ser a mãe, abre a Bíblia, explica para ele, tira as dúvidas. Você está ensinando o seu filho a amar a palavra, a viver a palavra, a obedecer a palavra, a estar na palavra e a servir a Deus. Muitas vezes os nossos filhos nos perguntam alguma coisa, e nós muitas vezes, para querer nos livrar deles, nós respondemos de qualquer jeito e respondemos qualquer coisa. Gaste o tempo que for necessário com seu filho, hoje, para que amanhã, quando ele crescer, como diz a Bíblia, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, jamais se desviará dele que é do caminho. Ensine o seu filho, gaste tempo, dedique tempo, leve o seu filho, conduza a sua família ao culto, à célula, conduza a sua família à oração, a uma vida de verdade, uma vida de sinceridade, uma vida de honestidade, porque o seu filho está te olhando. A sua esposa está te olhando, seus familiares estão te olhando, e aí você vai poder bater no peito e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, e isso vai ser uma verdade incontestável. Mas dê exemplo, seja meu irmão, minha irmã, pai e mãe, seja exemplo, e conduza a sua família para servir ao Senhor, declare isso. Tome esse posicionamento, fale isso diante deles, mostre que é de verdade. Eu vou repetir essa frase, e eu quero que você diga assim, junto comigo: eu sou o guardião do destino profético do meu filho. Você entendeu essa frase? É da tua responsabilidade conduzir o seu filho a Deus. O destino espiritual do seu filho, o destino profético do seu filho é da sua responsabilidade. Você é o guardião, você é o responsável pelo ministério, pela vida espiritual do seu filho. Você é o guardião. Ele olha para você, mãe, para você, pai, e fala: ali está minha mãe, que serve a Deus. Ali está meu pai, que serve a Deus de verdade. Eu sei que nós temos falhas. Os nossos filhos também sabem, só que ele também vê as nossas qualidades também, e eles também veem os nossos exemplos também. Quanto nós nos esforçamos para ser exemplo, para dar exemplo e para conduzi-los a Deus. Leve os seus filhos a Deus, conduza a sua família a Deus, para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. O segundo posicionamento é ministerial. Isaías capítulo 6 diz assim, versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, e com duas asas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. Versículo 5, daqui nós vamos começar a entrar no posicionamento ministerial. Versículo 5 de Isaías 6: então eu disse, eu quem? Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz mais: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, ou com uma pinça, ou com uma brasa, ou com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. Oh, aleluia! A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Versículo 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí vem a resposta de Isaías, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Essa foi a decisão do profeta Isaías. Deus mostrou a Isaías, mostrou a situação dele naquele momento. Quando ele vê essa imagem do céu, ele vê anjos subindo e descendo, serafins. Isaías começa a olhar para ele, e olhando para ele, começa a refletir, e ver que a vida dele estava completamente mergulhada no pecado. Ele era um homem de lábios impuros, e não era só isso, ele estava rodeado, ele se assentava, ele ficava, ele conversava, ele ficava perto, ele trocava ideia, ele queria estar junto com pessoas de lábios impuros, porque às vezes, alguém pode até ter o lábio impuro, mas não ficar perto de um povo que tem lábios impuros ou impuros lábios. Mas a grande questão é que, para eu me tornar um homem de lábios impuros, geralmente eu tenho que me misturar com pessoas de lábios impuros. E Isaías estava nessa condição quando Deus o chama. E o que Deus queria com Isaías? Porque morreu o rei Uzias, era hora de posicionamento. Morreu o rei Uzias, é hora de se posicionar, Isaías. E qual era a posição de Isaías? Estava com lábios impuros, habitando no meio de impuros lábios, ou seja, andando no pecado, vivendo no pecado, convivendo com o pecado, flertando com o pecado, gostando do pecado. Essa era a vida de Isaías. Então Deus mostra uma visão celestial para Isaías, e quando Deus começa a mostrar, Isaías começa a entender que ele está em débito, que ele está em dívida, que ele está vivendo em pecado. Quando Deus vai revelando o céu, vai revelando os anjos, ele fala: eu estou vivendo uma vida de pecado, eu preciso transformar a minha vida não pode continuar assim. Então, nesse momento, um serafim voa do céu, pega uma brasa, aleluia, ardente do céu, glória a Deus, e desce, e nessa visão, esse anjo com a tenaz toca com a brasa viva nos lábios de Isaías, dizendo: eu estou te purificando, aleluia, eu estou te curando, eu estou perdoando os teus pecados. Agora, Isaías sente que está sendo perdoado. Existe coisa melhor na vida do que ter a certeza e o sentimento que Deus está nos perdoando pelos nossos pecados? Existe? Não existe. Existe alguém aqui nessa noite que não pecou hoje? Levanta a mão aquele que não pecou hoje. Todos nós pecamos. Agora levante a mão aquele que sente o conforto, que sente o consolo, que sente o bálsamo, que sente alegria por saber que Deus está perdoando os nossos pecados. Levante a mão você aí, glória a Deus. Deixa eu te dizer, eu não sei o que você praticou hoje, eu não sei o que você praticou ontem, eu não sei o que você fez, se você ofendeu, se você brigou, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Deus está perdoando os teus pecados nesta noite. Levante a sua mão e seja perdoada, e seja perdoado os teus pecados nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Isaías toma pé, irmãos, para eu ser perdoado, eu preciso de algumas coisas. A primeira delas é confessar o meu pecado. É só isso, pastor? Não, eu preciso abandonar. A Bíblia diz: aquele que confessa e abandona, alcança a Bíblia diz: aquele que confessa e alcança, e abandona, alcança a misericórdia. Deus está agindo com misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque pastor também peca, membro também peca, líder também peca, músico também peca, pode ser a pessoa mais alta na hierarquia da igreja, ele tem pecado e ele peca. E eu preciso do perdão de Deus, e nós precisamos do perdão do Senhor. Agora, a primeira coisa que eu faço é confessar os meus pecados. Dobre o seu joelho,
ou assentado, ou de pé, e diga: Senhor, diga aí, perdoa os meus pecados. Eu te confesso que sou pecador. Eu te confesso que sou pecadora. Perdoa os meus pecados. Eu prometo ao Senhor que vou abandonar para conquistar, para conseguir, para atingir a misericórdia. A primeira decisão, o primeiro posicionamento dele foi: ai de mim. Ele sentiu na pele, sentiu nos ossos, sentiu na alma e no espírito que era um pecador. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios. E para piorar, habito no meio de um povo também de impuros lábios. Irmãos, o posicionamento ministerial é o seguinte nesta noite: eu me posiciono em obedecer a Deus. Quem está comigo, levanta a mão. Eu me posiciono nesta noite em obedecer a sua palavra. Aqui está, olhe para ela aqui. O seu guia de fé e prática é a palavra de Deus. Esse livro não é para ficar aberto na página 91, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23, não. É para ele ser usado, é para ele ser lido. Mais do que isso, é para ter devocional todo dia, todo dia. Todo dia, eu tenho que pegar esse livro na mão. Ah, pastor, eu não pego a Bíblia física, eu pego o celular, não importa, é Bíblia. Pegue a Bíblia, leia, faça o seu devocional, medite na Bíblia e comece a viver a palavra. 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 Você está comigo? Dá uma glória a Deus. E comece a viver a palavra. Aleluia. Você quer que o seu ministério cresça? Quantos aqui tem ministério? Levanta a mão. Deixa eu falar para você que não levantou a mão. Todos nós temos ministério. Amém? Eu vou repetir. Todos nós temos ministério. Talvez você não descobriu o seu, mas você tem ministério. Aqui há o ministério da dança, o ministério da música, o ministério de louvor, o ministério da diaconia, o ministério do ensino, o ministério da pregação, o ministério do evangelista, o ministério do pastor, e vai por aí afora. Todos têm um chamado ministerial. Eu vou perguntar de novo: quantos têm ministério aqui? Levante as suas mãos no nome de Jesus. Levante. Você quer que seu ministério flua? Quer que ele cresça? Quer que ele abunde? Quer que ele destrave? Quer que ele evolua? Quer que ele tenha vida? Quer que ele ganhe corpo? Deixe as coisas que estão te atrapalhando de lado. Isaías teve que deixar o pecado dos lábios. E eu nem sei o que ele fazia com os lábios. Não me importa. Mas ele também habitava num povo de impuros lábios também. Ele teve que deixar o pecado dos lábios impuros, mas também teve que deixar a roda dos escarnecedores também. Como diz o Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores, não ouça conselho dos ímpios, e nem se assente com eles. Por quê? É pecado na certa. É pecado no ato. Mas alguns não têm problema com a palavra. Alguns não têm problema com a língua. Para ele é tranquilo, ou para ela é tranquilo, mas tem problema em deixar certos vícios. Mas nesta noite o Senhor nos chama, me chama e te chama, e pergunta a você: se você quer que o seu ministério evolua, cresça, seja destravado, venha fluir, você precisa deixar alguns pecados de lado, alguns embaraços, algumas coisas que estão travando, bloqueando, atrapalhando, dificultando o seu ministério. Hoje é noite de nós largarmos tudo no altar hoje, amém? Eu vou repetir, você não entendeu? Hoje é noite de nós largarmos tudo aqui no altar. Tudo que não presta, tudo que não deve, tudo que eu não posso, tudo que eu não devo, todo tipo de pecado, eu tenho que largar nesta noite no altar. Senhor, se possível for, eu vou refazer o meu altar. No Antigo Testamento, o altar era feito de pedras lavradas. Lavrava as pedras, acertava as pedras, deixava elas quadradas e ia construindo um altar para adorar a Deus. Lá em cima colocava lenha,
pegava um novilho, com menos de 1 ano, perfeito, sem mancha, sem mácula, cortava e ali oferecia naquele altar um sacrifício. Agora, ei, olhe para mim. Olhe para mim agora, o altar é a sua vida. Olhe para mim agora, o altar é a sua vida. O altar é a sua mente. O altar é os seus lábios. O altar são os seus olhos. O altar são os seus pés. Aonde é que você tem colocado os seus pés? Vou fazer uma pergunta nesta noite. Será que onde eu coloco os meus pés, Deus pode colocar os dele? Será que aonde eu coloco as minhas mãos, Deus pode colocar as mãos dele? Será que aonde eu tenho colocado os meus olhos, será que Deus pode colocar os olhos dele aonde eu tenho colocado os meus olhos? Ou será que os meus olhos são maus? E a Bíblia diz, Jesus falou, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, mas se seus olhos terão luz, a sua vida estará com Cristo, aleluia, na eternidade. Depende do que você está, aonde estão os teus olhos? Você não é o que as pessoas dizem que você é, você é quem Deus diz que você é, você é o que a palavra diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem, você pode o que Deus diz que você pode, você vai chegar aonde Deus diz que você vai chegar. Não é o homem que determina, não é a mulher que determina, não são vocês quem determina, isso é Deus, aleluia. Você é quem Deus diz que você é. Ah, mas ele é nosso cego, ele é assim, ela é assado. Escute uma coisa, ouça a voz de Deus, porque Ele sabe quem você é, e você deve saber quem é Deus. Então ouça a voz dEle, porque o que o mundo diz, geralmente é mentira, mas o que Deus diz sobre a sua vida é verdade. Aleluia. Você não é problema, você não é treva, você não é tribuloso nem tribulosa, você não é difícil, nem... Se bem que tem as pessoas que é difícil, né? Que é mais difícil, que é mais... Mas nem todos, porque dizem que há 4 pessoas legal, bacana, há uma pessoa não cega por perto. Isso quer dizer, se tiver 4 amigos seus, e eles foram bem legais, a grande chance de você ser a pessoa ruim é você. Agora, se você olhar entre os 4, assim, não, ela ali é chata. Aí você fala, então, o percentual já está ali, eu sou legal então, irmão. Olhe bem para isso. Deixa, porque quem te nomina, quem te classifica, quem diz quem você é Deus. Agora, Deus quer de mim e de você um posicionamento para o nosso ministério. Deus te chamou, sim ou não? O que é que você tem feito com o ministério que Deus colocou nas suas mãos? Isaías estava arruinando o seu ministério. Isaías estava destruindo o seu ministério. Isaías estava acabando com o seu ministério. Isaías estava colocando o seu ministério à ruína, à desgraça, a rotas, com os lábios impuros, andando no meio de um povo que era atribulado e que era treva mesmo. E você? Com quem você tem se envolvido? Com quem você tem conversado? Qual é a roda que você senta? Quais são as cadeiras que você senta? Qual é a mesa que você senta? Qual é a mesa que você senta? É a mesa da comunhão? É a mesa da bênção? É a mesa da alegria? É a mesa do bom papo? É a mesa da palavra de Deus? É a mesa do discipulado? É a mesa do confronto? É a mesa da amizade? É essa mesa? Fique nessa mesa. Agora, se os teus pés estão andando em alguns lugares tenebrosos, se os teus pés têm te levado em alguns lugares terríveis, saia desse lugar hoje, porque Deus quer destravar, quer fazer o seu ministério fluir, quer fazer o seu ministério crescer, evoluir e ser levantado. Saia desse lugar hoje. Hoje é noite de posicionamento ministerial. O meu ministério precisa fluir. Eu vou contar até 3, você vai dizer isso. O meu ministério precisa fluir. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Eu vou contar até 3, você vai dizer, o meu ministério precisa fluir.
1, 2 e 3. De quem depende o seu ministério para fluir? É de Deus? Não. Deus faz a parte dele. De quem é? De quem depende o seu ministério? De quem depende? De você ou Deus? Para o seu ministério fluir? Depende de quem? De você ou de Deus? Depende de quem? De você ou de Deus? E o pior é que tem alguns que não querem aceitar o ministério. Deus chama, vem fazer, vem para o ministério, vem realizar, vem fazer, vem trabalhar. E a pessoa fala, não, agora não, não ainda não quero, não vou, não posso. Tem pessoas que têm que esperar de fato. Porque para tudo, como diz Eclesiastes capítulo 3, tem tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, é uma verdade. Mas tem alguns que Deus tem chamado, vem ministrar, vem cantar, vem tocar, vem pregar, vem liderar. E ele fala, não. Eu pergunto a você, você está obedecendo a Deus ou não? Você é obediente a Deus ou não? Isaías estava obedecendo ou desobedecendo a Deus? Se Deus te chama, e te chama para realizar, para fluir seu ministério, para destravar seu ministério, para fazer seu ministério crescer, e você está dizendo não, e não. Irmão, irmã, vou dizer uma coisa para ti. Deus levanta outro. Deus levanta outra. Se ninguém vier orar no ministério da intercessão, que é mais um ministério, Maurício, Deus vai levantar pessoas para orar. Aí eu não vou, não é para mim, Deus levanta outro. Aí eu não vou, Deus levanta outro. Não é para mim, Deus levanta outra. Porque a obra de Deus não vai parar. Ei, a obra de Deus não vai parar. Se eu sair da igreja hoje, a igreja vai continuar, porque a obra de Deus não vai parar. E a obra de Deus não depende de mim, depende dele. O crescimento da igreja não depende do homem e nem de estratégias. O crescimento da igreja depende de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia, nós dependemos de Deus, mas Deus faz a parte dele. E a nossa? Fique de pé um pouco, agora. Não vai acabar ainda não. Isaías se posicionou, admitiu, confessou, abandonou o Senhor, perdoou seus pecados. Só que tem um porém, ele disse, quando Deus perguntou, quem há de ir por nós? A quem enviarei? O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? E o que mais? Eu vou perguntar de novo. Quando Deus disse, quem há de ir por nós? A quem enviarei? O que Isaías disse? Você está profetizando isso aí, viu? Nesta noite você está profetizando. Quem pode dizer nessa noite? Eis-me aqui, quem pode dizer? Quem pode dizer, envia-me a mim, nesta noite? Segura sua mão, por favor. Segura sua mão. É o seu posicionamento, sim ou não? Sim ou não? É o seu posicionamento ministerial. Você está dizendo, eis-me aqui, envie-me a mim. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, sim ou não, irmãos? Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Isaías era profeta. Era para quê? Profetizar. Deus te chamou, sim ou não? O que você precisa fazer? Obedecer. Cumprir o seu chamado. Desenvolver o seu ministério.
destravar seu ministério, deixar o ministério fluir. Levante a sua mão, por favor, segure ela levantada. Esse é o seu posicionamento? Eis-me aqui? É esse? É esse o seu posicionamento? Meneie a cabeça dizendo que sim, se é esse. Porque Deus te chama nesta noite a um posicionamento, sim ou não? Deus te chama hoje a um posicionamento, sim ou não, Pedro? Te chama hoje, Evelyn, amém? Te chama hoje, Maurício, Viviane. Te chama hoje, Altieri. Te chama hoje, Karen. Te chama hoje, pastora. Te chama hoje, Maria. Te chama hoje, Zé Roberto. Deus te chamou. Deus te chamou. Eu vou repetir, Deus te chamou. Ei, calabá, sube, alabra, calabá, candarai. As pessoas podem olhar para você e pode talvez não dar nada por ti. Só que Deus te enxerga como um grande homem de Deus. E Ele diz assim, nesta noite para ti: foi eu que te chamei, eu que te escolhi, eu que te trouxe e te coloquei aqui. Você é meu, paguei alto preço pela tua vida. Você é meu líder na casa do Senhor, aleluia. Deus te chamou, Cristian. Você está me entendendo, filho? Deus te chamou, Bianca. Deus te chamou, Ramon. Deus te chamou, pastora Vanessa. E eu só vou ficar falando, eu vou falar até amanhã. Você que está aí atrás, Deus te chamou, Robson. Deus te chamou, Wesley. Deus te chamou, irmão Edmilson. Deus te chamou, Paulo. Deus te chamou, Amanda. Você não está aqui por acaso. Ninguém está aqui por obra do acaso. Deus nos chamou para realizar algo, aleluia. Diga, eis-me aqui, diga, envia-me a mim. Diga, esse é o meu posicionamento nesta noite. Diga com força, esse é o meu posicionamento nesta noite. Deus te chamou, Eric. Deus te chamou, Severino. Deus te chamou, Raquel. Irmã Rosângela, irmã Lucimar, pastora Lourdes, Barbosa, Leia. Deus te chamou, irmão Eduardo. Mãe, Deus te chamou, irmão. Você vai sentar, mas você vai bater no pé e dizer: Deus me chamou, eis-me aqui. Ó, isso é um compromisso firmado, sim ou não? Sim ou não? Sente dando glória a Deus no nome de Jesus, para que eu possa terminar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. É Deus falando com a sua vida. O terceiro posicionamento para nós encerrarmos. Terceiro posicionamento. Posicionamento espiritual. Teve familiar, ministerial e agora o espiritual, que é seu, é seu. Familiar, você pai, você mãe, como líder da casa, cabeça, sacerdote do lar. Ministerial, você com o ministério que Deus te confiou. O que você tem que abandonar, o que você tem que deixar, o que você tem que fazer para o seu ministério fluir. Agora, é a sua decisão. É o seu posicionamento espiritual. Atos 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar, no dia seguinte falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Diga, até a meia-noite. A meia-noite é a hora da decisão, diga. Foi para mim. A meia-noite é a hora da decisão. Aleluia, glória a Deus. Havia muitas lâmpadas no cenáculo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Aleluia. É noite de posicionamento espiritual. A nossa postura tem que mudar. O meu e o seu posicionamento espiritual é tão importante que pode custar a minha ou a sua salvação. Pastor, mas a salvação não é pela graça, por Jesus Cristo, para arrependimento de pecados? É. A salvação é pela graça, é por Jesus Cristo, mas a santificação depende de você. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz me santifica em tudo, espírito, alma e corpo, e eu
Preciso manter isso irrepreensível até a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é uma atitude, é um posicionamento meu, depende de mim. Deus me santificou quando eu me entreguei para Jesus. Depois, no dia seguinte, quem tem que se santificar sou eu. E como que eu faço isso? Vida de oração, vida de jejum, meditação na palavra, viver a palavra. Porque tem pessoa que conhece a Bíblia. Tem ou não tem? Muito. Mas não vive. E aí o que adianta? Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não vive. Eu tenho que conhecer a Bíblia, mas tenho que viver o que está dentro da palavra. A nossa decisão fundamental e importante para a nossa vida é o nosso posicionamento espiritual. É como eu me relaciono com Deus. Irmãos, de verdade, Deus é a prioridade na sua vida? Para quem é, levanta a sua mão. Eu não vou julgar você e muito menos condenar. Porque não estou contigo e não compete a mim condenar ninguém, nem julgar. Quantos têm Deus como prioridade da sua vida? Levanta a mão. Se Deus é prioridade, levanta a mão, levanta a mão. O que você faz quando você acorda? A primeira coisa que você faz quando acorda é falar com Deus? Não, a primeira coisa que eu faço quando acorda é abrir os olhos. E depois que você abre os olhos, qual é a primeira coisa que você faz? Vou escovar os dentes. Vou tomar café. Se a tua prioridade é Deus, fale com Deus primeiro. Não estou falando para você pegar o joelho, vai trabalhar 6 horas, 5 horas da manhã, coloca o joelho, fica 1 hora orando. Vai perder o dia de serviço. Não estou falando disso não. Estou falando o seguinte, abrir o olho. Deus, gratidão pela vida, pela noite que dormi, pela paz que tive, pela família que tenho. Agora me leva para o trabalho, me leva para a escola, me leva no ônibus, me leva no carro. Vai comigo, Senhor Jesus. Me leva com paz, me guarda, me protege. É isso que eu estou falando. Deus é a nossa prioridade. Deus é nossa, porque se for nossa prioridade, Ele tem que ser nossa prioridade em tudo. Tem um posicionamento. Eutico estava na janela. Eutico poderia descer para a sala, para o cenáculo, onde havia luzes acesas, as pessoas ouvindo e Paulo pregando. A pregação de Paulo, foi que nem a minha, estendeu. Foi até meia-noite. Tem gente que quer que eu pare já, mas não durma não, hein? Senão pode ser que você caia também. Ei, ele poderia ter descido para casa, ter entrado na casa, ter entrado para a luz. Ele ficou sentado na janela, no 3º andar, Eric. Faz a conta aí, 3º andar é alto, hein? Irmãos, eu não sei, Barbosa, se ele só caiu e morreu ou se ele quebrou uns ossos. Acho que quebrou, o 3º andar deve ter quebrado o osso do dente, queixo. Eu não sei, mão, né? É ou não é, irmãos? Deve ter quebrado alguma coisa. Caiu do 3º andar. Paulo prolongou na mensagem, pregou até meia-noite. Ele estava com sono e caiu. Sabe para que lado ele caiu? Para o lado de dentro? Não. Ele caiu para o lado de fora da janela. Porque da janela, Eutico ouvia o barulho do mundo. Porque quem está na janela, não está nem dentro e nem fora. É como o caso daquele judeu, que contando um sonho disse, eu estava sonhando, e eu sonhava, e no meu sonho, o pessoal do céu me chamava para vir para o céu, desce para cá, vem para cá, vem para o céu, vem para o céu, vem para cá, aqui é bom. Aí, eu olhei para o outro lado do muro, e lá estava o inferno, e lá no inferno ninguém me chamava, aí eu perguntei para alguém que estava no inferno, por que daqui do céu as pessoas me chamam para lá? E do inferno ninguém me chama para descer do muro. Eu não sei se foi o demônio que disse, falou assim para ele. O muro já é nosso. Onde você está, você já pertence a nós. Então, ninguém vai chamar você para descer, porque aonde você está, no lugar da indecisão, no lugar
que você não se posiciona, você já pertence a nós. O não se posicionar já é uma posição. 1 Reis 18, 21 diz o seguinte: Elias disse: vocês decidam hoje a quem vocês vão servir, a Baal ou a Senhor. Ele disse que o povo ficou calado e mudo e ninguém dizia nada. Às vezes nós temos que dizer: eu vou servir a Deus, aleluia, eu pertenço ao céu, eu sou de Deus, aleluia. Está comigo ou não? Tem que ter um posicionamento, porque da janela eu vejo as trevas, porque não havia lâmpadas naquele tempo, do lado da rua. Eu, sentado na janela, ele olhava as trevas, mas não via nenhum mal nas trevas. Mas ele olhava a casa onde havia luz, mas também não se decidiu a descer para a casa onde tinha luz. Da janela, a cabeça dele estava parte no mundo, e ele deixou o resto dentro da casa. Irmão, nós temos que tomar uma decisão. Porque da janela, Eutico queria as coisas do mundo, mas também queria as coisas de Deus. Porque da janela, Eutico estava com a cabeça no mundo, e o resto das coisas em Deus. Porque na janela, Eutico estava com um pé no mundo, e um pé na casa de Deus. Porque da janela, é que vem o sono. E sono na Bíblia é morte espiritual. À meia-noite, que é a hora da decisão, Eutico cai da janela, mas não cai para o lado de dentro, cai para o lado de fora. Cai do terceiro andar. Houve um alvoroço. Está no texto bíblico que Paulo diz: não fiquem alvoroçados. Paulo se debruçou sobre Eutico e ressuscitou Eutico. Ô irmão, nem entendeu, só Maurício. Paulo se debruçou sobre Eutico e ressuscitou a vida de Eutico, ele voltou à vida. Mas logo depois de voltar à vida, pegaram Eutico pela mão e levaram para dentro da casa onde havia luz, aleluia. Tiraram ele da janela, falou: desce da janela, vem para casa, aleluia. Desce da janela e vem para casa, aleluia. O pior lugar é no limbo da janela, porque é um lugar que você acha que está bem, mas não está. Acha que está vivo, mas não está. Acha que está voando, mas não está nem andando. Acha que está quente, mas está gelado. Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17: você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua vergonha e nudez seja coberta. Ou seja, ou você é quente, ou você é frio, porque o morno causa náuseas em Deus. O muro causa náuseas em Deus. Sentar na janela causa náuseas em Deus. Hoje é dia de posicionamento espiritual. De novo, fique de pé, por favor, para parecer que está acabando. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Decidi hoje a quem servir, a Deus ou a Baal. Nós temos que tomar uma decisão e um posicionamento nas nossas vidas hoje. Hoje é um dia de posicionamento. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Hoje, irmãos, é dia de você olhar para... Irmãos, eu não estou na casa de ninguém. Eu não sou investigador de polícia. Eu não sou radar nem câmera. Eu sou pastor, mas você sabe de si mesmo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, examine, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que te examino. É você que deve se examinar. Você está comigo? Vocês estão comigo? Você pode fazer esse exame agora aí. Nós sempre podemos melhorar. Mas hoje é dia de posicionamento espiritual. E eu vou dizer mais desta noite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e agora. Você vai vir aqui depois, vai colocar a mão no altar. Pastor, mas é pequeno, dá para poucas pessoas. Se fizermos uma fila aqui, você vai caber. Se você não couber, se tiver uma mulher encostada aqui, você que é mulher, encosta atrás da outra mulher. Se tem um homem aqui, outro homem encosta atrás do outro homem aqui, você vai encostar, você vai vir aqui para o altar. Porque é uma noite de decisão espiritual. Lembra que você me disse, pastor, eu quero dedicar minha vida mais. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais. Lembra? A decisão é hoje. Irmãos, eu já orei. E pessoas cuspiram bola. Para algumas mulheres engravidar. Tinha 9 mulheres, 8 mulheres engravidaram. Eu estava falando para o Altieri, esse poder não foi embora. O que talvez tenha ido embora é a minha vontade de me aplicar à oração, ao jejum, à consagração, ao devocional. A me santificar. Se posicione nesta noite dizendo, eu quero mais de Deus. Quem acha que pode dar mais para Deus? Levante a sua mão. Onde você está? Na janela? Onde eu estou? No muro? Eu estou quente ou estou frio ou estou morno? Pastor, por que é melhor o quente ou até o frio do que o morno? Porque o frio, ele sabe aonde está. E ele sabe que precisa de Deus. E o morno acha que está a todo vapor, mas não está. Examine-se a si mesmo. Se posicione nesta noite. Vem aqui à frente. Quem